Sempre me senti à sombra do meu irmão mais velho. Não é que eu nutra ressentimentos, mas essa é simplesmente a realidade que enfrento. Ele conseguiu construir um negócio de sucesso, enquanto eu venho lutando para alcançar o mesmo objetivo nos últimos 6 anos. Recentemente, retornei à casa dos meus pais na busca por alguma estabilidade. Embora voltar para casa tenha parecido um retrocesso, eu realmente não tinha muitas opções. Decidi ocupar o porão, tentando me manter o mais discreto possível. A verdade é que a situação no porão não era tão ruim. Quase se sentia como um mini apartamento, com uma pequena cozinha, banheiro, escritório, quarto e até uma TV com meus velhos videogames. Eu raramente subia para o andar de cima. Naquela privacidade, eu conseguia me sentir menos como um fardo. Numa noite, acho que era sexta-feira ou sábado, havia uma tempestade muito forte lá fora. A chuva batia com força nas janelas e o vento era forte o suficiente para sacudir a casa inteira. Não estou exagerando, foi uma das tempestades mais selvagens que já vi. Meus pais estavam fora da cidade no fim de semana, então eu tinha a casa só para mim, o que era ótimo. Naquela noite, o porão estava ainda mais aconchegante. Eu adoro ouvir uma tempestade furiosa do conforto de uma cama quentinha, especialmente tarde da noite. Há algo em se abrigar do lado de fora caótico que realmente acalma minha mente. Eu estava quase adormecendo ao som relaxante da chuva quando, de repente, a energia acabou. Tudo desligou de uma vez e fiquei em completa escuridão. Eu gritei irritado com o inconveniente. Imaginei que a tempestade devia ter derrubado a energia. Por um segundo, pensei em verificar o disjuntor, mas não quis lidar com isso tendo uma tempestade lá fora. Além disso, eu já estava indo para a cama e nem sabia onde o disjuntor ficava. Então decidi esperar até a manhã seguinte para resolver isso. Enquanto eu tentava me acomodar novamente, ouvi algo, um golpe alto e estranho contra uma das janelas do porão. Parecia pesado, como se algo tivesse batido forte. Minha primeira reação foi pensar que talvez um galho tivesse se soltado com o vento ou que uma árvore tivesse caído. Mas o som foi nítido e deliberado, nada como eu já tinha ouvido antes. Por mais que eu quisesse ignorar, não podia ignorar uma árvore caída. Isso era um pouco mais sério que uma simples queda de energia. Relutantemente, saí da cama e peguei meu celular, usando a lanterna para chegar até a janela. O porão estava na mais completa escuridão e os únicos sons eram a chuva batendo no vidro e o baixo estrondo dos trovões lá fora. Esfreguei os olhos para tentar me despertar um pouco, levantei o celular até a janela, olhando pelo vidro e quase morri de susto ali mesmo. Havia um rosto de um homem pressionado contra a janela e ele estava me olhando fixamente. Seus olhos estavam arregalados. Por um instante, ele fez contato visual direto comigo. Assim que ele percebeu que eu o estava olhando, afastou-se da janela. Cambaleei para trás, quase deixando meu celular cair de tão assustado. O que diabos eu tinha acabado de ver? Meu coração começou a disparar, mal conseguia respirar. Não demorou muito para cessar, porque, alguns segundos depois, comecei a ouvir outro som, passos. Escutei com atenção. O piso acima de mim rangia suavemente. Havia pessoas dentro da casa. Entre o que eu acabara de ver e o que estava ouvindo, eu estava à beira de um colapso. Eu estava sozinho em casa e alguém estava literalmente invadindo. Além de tudo, uma dessas pessoas sabia que eu estava no porão. Eu não conseguia pensar direito com a gravidade da situação. Tudo estava acontecendo tão rápido, mas eu não tinha escolha a não ser agir rapidamente. Verifiquei meu celular, pronto para ligar para a polícia, mas lembrei que a queda de energia havia desligado o Wi-Fi. Sem sinal de celular no porão, eu estava totalmente preso. Eu sabia que não podia ficar ali esperando aquelas pessoas fazerem o que quer que tivessem vindo fazer. Então tentei me acalmar, pensando nas minhas opções. Não podia deixar aqueles estranhos vagando pela minha casa, mas definitivamente não queria confrontá-los diretamente. Eu estava preso em uma situação sem saída. Decidi tentar subir as escadas, sair pela porta da frente discretamente e ligar para a polícia uma vez lá fora, mantendo meus passos o mais silenciosos possível. Comecei a subir as escadas do porão. Ainda me lembro do medo puro daquele momento. Você nunca sabe como seu corpo vai reagir a algo traumático até que acontece. Quando cheguei ao topo, olhei ao redor do corrimão e meu coração afundou ao ver 3 figuras com lanternas se movendo na casa escura. Eu os observei por alguns segundos, literalmente petrificado. Um dos feixes de luz passou pelo corpo de um deles, tempo suficiente para eu perceber o que ele estava carregando. Era uma arma. Congelei. Todos os músculos do meu corpo se congelaram. Na verdade, não me movi.
Apenas assisti enquanto eles murmuravam entre si em vozes baixas. Foi então que ouvi um deles dizer algo que escalou a situação ainda mais, se é que isso era possível. Em uma voz calma, um deles disse: "Ele está no porão." Não consigo descrever o terror que senti. Como diabos ele sabia meu nome? Desci as escadas o mais silenciosamente que pude, tentando controlar minha respiração, mas por dentro eu estava completamente em pânico. Eu sabia que não tinha muito tempo. Eles estavam vindo para me pegar e eu não fazia ideia do que aconteceria quando me encontrassem. Olhei ao redor freneticamente, considerando possíveis lugares para me enfiar, mas não havia tempo. Eu precisava sair dali no próximo minuto, pois havia chance de me matarem. A única saída possível era uma das janelas do porão, mas todas estavam seladas por dentro. Eu não tinha outra escolha. Peguei um banquinho próximo, subi em uma das janelas e quebrei o vidro com o cotovelo. Estilhaços de vidro voaram por toda parte, mas eu não me importei. Passei pelo vidro quebrado, me puxando para fora. Na chuva, eu senti o vidro rasgando minha coxa, mas não tive tempo para perceber a dor, com a adrenalina e o medo correndo nas veias. A chuva me encharcou instantaneamente e eu corri pela lama tentando não escorregar. Uma vez a uma distância segura da casa, finalmente consegui sinal e liguei para a polícia. Lembro-me das minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o telefone. Quando a polícia revistou a casa, quem quer que estivesse lá já tinha ido embora. Muita coisa foi roubada, então nem vou me dar ao trabalho de listar tudo o que foi levado. Mas uma coisa devo mencionar: nem as cinzas da minha avó escaparam. Bom, a queda de energia havia sido intencional. Sem surpresa, meus pais ficaram loucos e ameaçaram me expulsar de casa. Tive que praticamente implorar para que não fizessem isso, insistindo que não havia nada que eu pudesse ter feito. Eles eventualmente se acalmaram, mas ainda estou bastante abalado com todo o acontecimento. Ainda não faço ideia de quem eram essas pessoas ou como sabiam meu nome. Odeio pensar no que poderia ter acontecido se eles tivessem me encontrado. Eu me considero uma pessoa bastante apegada à religião, pois, para mim, ela foi algo que me salvou durante uma grande depressão. Foi uma situação que me deixou completamente abatida, até que participei de um retiro que mudou minha vida para sempre. Com isso, me tornei uma servidora, ajudando em tudo o que pude na minha igreja local. Isso me levou a me envolver mais com a comunidade e aceitar responsabilidades cada vez maiores. Isso também me fez participar dos retiros espirituais e hoje tenho bastante experiência com eles. No entanto, foi difícil aprender vários aspectos fundamentais para organizá-los. Tanto que, na semana passada, tive a oportunidade de treinar os servidores dos próximos retiros. Isso me fez lembrar de uma das minhas primeiras experiências, que me mostrou a importância desses eventos e o quão perigosos podem ser. Por mais contraditório que isso pareça, aprendi isso de um jeito bem estranho. Foi na segunda vez em que participei como servidora. Naquela ocasião, alugamos uma casa de retiro, organizada por uma congregação de freiras muito amáveis, que, mesmo sem serem solicitadas a participar, se colocaram à disposição para qualquer tarefa. Claro que não queríamos incomodá-los, sendo indelicados ao pedir que não se envolvessem. Então permitimos que nos acompanhassem até onde pudessem, pensando bem agora. Nunca imaginei que, sem a intervenção da Madre Superiora, tudo poderia ter saído errado. Como a casa ficava afastada da cidade, o ambiente ao redor era algo incomum para nós, causando uma sensação estranha. O que é proposital, para que possamos sair da rotina e ter um encontro com Deus. Estávamos em uma das encostas da reserva Jaru, cercados apenas por floresta e alguns animais selvagens. Apesar disso, a área era pouco povoada e nossa casa, que parecia uma pequena cabana, estava a quilômetros de qualquer outra propriedade, parecendo segura o suficiente para não haver invasores. Mesmo assim, as freiras nos diziam, durante o caminho, que era raro haver avistamentos ou interações com animais grandes. Geralmente eram só cobras, gambás e aranhas, o que não representava muito perigo. Já na primeira noite, enquanto realizávamos uma dinâmica com os participantes, ouvi ruídos estranhos vindos de fora. A vegetação estava se mexendo e vi, do que conseguia enxergar além da cerca, uma iluminação vermelha forte, como se algo estivesse pegando fogo perto das árvores. Eu estava prestes a me levantar para fazer algo quando uma das freiras, acompanhada de um dos responsáveis, disse calmamente para ficarmos tranquilos e continuarmos com nossas atividades. Eles explicaram que alguém estava passando com tochas para iluminar o caminho e foram verificar, garantindo que não precisávamos nos preocupar.
Isso funcionou e continuei focada na minha tarefa, pois já haviam ido conferir. Depois que terminamos as atividades do primeiro dia e mandamos os participantes dormir, decidi fumar um cigarro do lado de fora da propriedade junto de uma colega. Conversávamos sobre o que havia acontecido durante o dia quando ouvimos outros ruídos estranhos, como se alguém estivesse andando na escuridão. Os passos eram pesados, então não parecia ser um animal pequeno. Vimos e conseguimos distinguir uma figura humana. Nos movemos um pouco para ver se era alguém do nosso grupo e vimos que era a Madre Superiora, uma mulher mais velha, andando calmamente entre as árvores, segurando algo em suas mãos. Supus que ela estava carregando algo pela posição de suas mãos e ouvimos que ela murmurava: "Alumais os Deor." Uma das freiras de maior hierarquia apareceu do nada e nos disse que não precisávamos nos preocupar nem interromper a Madre Superiora. Ficamos surpresas porque não ouvimos a porta da propriedade sendo aberta e não sabíamos de onde ela tinha vindo. Mas sua presença nos tranquilizou. Assim, nos afastamos devagar, voltando para a porta enquanto sussurramos e perguntávamos o que a madre estava fazendo. A freira, em voz baixa, disse que provavelmente não revelaria isso a qualquer pessoa, mas como éramos organizadoras, ela confiava em nós e preferia ser direta. Muito calma, ela nos explicou que a Madre Superiora estava afastando o demônio, um que tinha rondado por ali. Enquanto estávamos ocupadas, de todas as respostas possíveis, essa era a última que esperávamos. Perguntei como ela sabia disso ou o que tinha visto, esperando que estivesse brincando, mas ela respondeu que era algo comum. Mesmo com todos os artigos religiosos que tínhamos, isso não garantia que ele ficaria longe. Perguntamos como tinham tanta certeza de que era um demônio e a freira contou que a Madre Superiora já havia olhado nos olhos dele uma vez. Depois de conhecê-lo, é fácil reconhecê-lo em qualquer lugar. Os olhos dele não se parecem em nada com os de um ser humano, são sem vida. Escutá-la dizer isso no meio de uma floresta escura era aterrorizante. De volta à propriedade, sob a luz, fizemos mais perguntas, tremendo de medo. Queríamos saber como era a aparência dele e como o identificavam. A freira explicou que ele mudava de forma conforme suas intenções, mas sempre mantinha os mesmos olhos. Perguntamos se ela não tinha medo de sair à noite para enfrentar e ela admitiu que nunca dissera que tinha medo, mas sabia que não era uma tarefa fácil. Contou que a Madre Superiora sempre protegeu o grupo, mesmo quando isso custava sua própria energia. Houve uma vez, muitos anos atrás, em que passaram por uma situação muito estranha durante um evento semelhante. A Madre Superiora explicou depois que o demônio, ou quem fosse, estava tentando levar alguém. Por isso ela saía para proteger as pessoas. No final daquela semana, tudo deu certo, mas a madre ficou acamada por dias, como se algo tivesse sido tirado dela. Outra vez, no convento, ouviram gritos que soavam como os de uma freira conhecida, mas a própria freira estava dentro do prédio quando perceberam isso. A voz lá fora riu delas, desafiando-as a sair. Felizmente, a Madre Superiora não estava presente e ninguém ousou ir lá fora. Apesar da fé que tem em Deus, essas experiências ainda causam medo. Perguntamos o que fariam quando a Madre Superiora não estivesse mais lá e a freira disse que alguém teria que assumir a responsabilidade, mas o processo para isso era horrível. Ela pediu que não falássemos nada para a madre quando voltasse. Minutos depois, ela entrou como se nada tivesse acontecido. Embora eu conte isso de forma tranquila, naquela noite não foi assim. O medo era grande, mas a presença das freiras nos trouxe segurança e nada mais aconteceu durante aquele retiro. Nos eventos seguintes, nunca mais houve algo tão direto relacionado ao outro mundo, mas é comum que, na primeira vez de alguém, certos comportamentos estranhos ocorram, às vezes até uma possessão. Portanto, cuidem-se se seguirem o caminho de Deus, estejam sempre com pessoas que entendam disso. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Continuando, me chamo Luiz Alberto e tenho 32 anos. O que quero relatar aconteceu há 7 anos atrás, quando eu estava iniciando a faculdade. Sou de uma cidade pequena no Rio Grande do Norte, então tive que me mudar para dar continuidade ao meu sonho. Não era tão longe, cerca de 2 horas e meia de distância da minha casa. O lugar de que quero falar era muito tranquilo. Não era caro, era muito bom pelo preço. O único incômodo era que ficava perto de um rio. Eu precisava caminhar cerca de 5 minutos e descer alguns degraus que chamavam de escadão. Durante a semana, havia muito movimento no local. As pessoas entravam e saíam a todo momento. No entanto, quando chegava a sexta-feira à tarde, o lugar mudava totalmente. O barulho desaparecia, deixando o lugar notavelmente silencioso.
A casa era simples. Todos os residentes eram de fora e costumavam passar os dias livres com familiares. Só eu ficava, pois estudava inglês. Os fins de semana eram muito silenciosos. Eu gostava disso. Me permitia descansar muito bem. Meu quarto ficava perto das escadas, de frente para o rio. A única coisa que nos separava era uma pequena grade, isso para proteger a propriedade de pessoas que quisessem entrar, embora não ajudassem em nada. Era sexta à noite, uma noite praticamente sem lua, então bem escura. Estava deitado na cama quando ouvi baterem na porta. Ela estava bem na minha frente, a cerca de 1,5 de distância. Fiquei quieto. Bateram novamente. A batida era leve, mas como era uma superfície de metal, fazia muito barulho. Antes de me levantar, perguntei quem era, mas não houve resposta. Passaram-se uns 20 segundos mais e uma vez começaram a bater, desta vez um pouco mais insistente. Perguntei de novo, mas só houve silêncio. Acessei a luz em frente ao quarto e abri a porta. À minha frente, não havia ninguém. À minha esquerda, ficavam os banheiros. A porta estava aberta e a luz de fora iluminava muito pouco do lugar. O resto era apenas escuridão e o som da água que fluía a alguns metros à frente. Senti algo estranho, mas pensei que não era para tanto. Me disse que talvez pudesse ter sido o vento. Queria a todo custo que realmente era o vento. Tentava buscar qualquer explicação que pudesse me tranquilizar. Dei de fora e voltei para dentro. Fechei a porta e sentei na frente da mesa. Poucos minutos depois, aconteceu mesmo mais uma vez. Não gosto da sensação que me dominava desde o momento que saí do quarto. Começava a me dar dor de estômago. Levantei-me, corri até a tomada e apaguei a luz do meu quarto. Juro ter visto piscar 3 vezes debaixo da porta. Uma pequena fresta permitia que um feixe de luz se filtrasse de fora. O mais lógico era que houvesse alguma sombra, algum vulto, alguma pessoa parada do outro lado. Mas, para minha surpresa, não havia nada. Mesmo assim, alguém continuou batendo. O que não fazia nenhum sentido. Não disse nada. Simplesmente permaneci igual a uma estátua, ainda com aquela sensação no estômago. Enquanto pensava no que estava acontecendo, as batidas ficavam cada vez mais insistentes. A cada batida na porta de metal, era como se meu corpo ficasse cada vez mais rígido, duro. Lentamente, me aproximei. De repente, abri. Não havia ninguém na minha frente. Percebi um movimento pelo canto do olho, uma sombra. Algo de relance se escondia no banheiro. Era com certeza uma criança. Ela, de repente, começou a me olhar atentamente do escuro. Dava para ver que estava me observando. Notei algo estranho nessa criança. Não sei como explicar. Era um brilho em seus olhos, como se a pouca luz se refletisse com muito mais intensidade neles. Não saí do quarto, mas, de onde estava, perguntei se era ela quem estava batendo. Não obtive resposta. Oi, quem é? O adulto que está com você. Você precisa de ajuda. A criança só me olhava. Podia notar metade do seu rosto iluminada pela luz de fora. Não ia brigar com uma criança. Parecia ter apenas uns 6 ou 7 anos. Um pouco nervoso e ainda sem entender a sensação estranha no estômago, mas tentando disfarçar. Pedi que parasse na porta e então a fechei. Nesse momento, ouvi a voz de uma mulher ao longe. Coloquei em minha mente que talvez pudesse ser apenas um parente de alguém. Aquele pensamento me tranquilizou um pouco. Me senti mais aliviado. Não demorou muito para que voltassem a bater. Desta vez foi muito mais forte do que as anteriores. Irritado, fui até a entrada e abri com força. A criança ainda estava lá, espiando pelo canto. Fizemos contato visual e caminhei em sua direção. Ela rapidamente se escondeu. Parei a menos de 1 metro do banheiro. A porta estava entreaberta e parecia que não havia ninguém lá dentro. Me aproximei lentamente e empurrei com minha mão. O lugar estava vazio. Agora sim, fiquei assustado ao ver que a criança já não estava lá. Senti um frio percorrer meu corpo. Eu a tinha visto há poucos segundos espiando. Era impossível que ela tivesse desaparecido. Entrei e acendi a luz. Não havia ninguém. Os pelos dos meus braços se arrepiaram. O que estava acontecendo? O banheiro estava vazio. Atravessei o lugar de volta para o meu quarto e me tranquei com a chave. Fiquei assustado e com aquela sensação a noite toda. Qualquer barulho me assustava. Até coloquei música de fundo para tentar me distrair. Não entendi como a criança havia desaparecido do nada. Não era possível. Conte isso para a senhora que limpava o lugar, uma senhora incrível. Ela me disse que não fazia sentido. Não havia ninguém com crianças por perto. Achei que talvez pudesse ter entrado pela porta que descia as escadas que levavam ao rio.
mas também não fazia sentido. Já era muito tarde. Além disso, estava fechada a maior parte do tempo. De qualquer forma, eu estava seguro do que vi. Vi como entrou no banheiro e como a criança havia desaparecido. Conversando com um amigo sobre o ocorrido, já que ele também morava naquele lugar, ele disse que tinha passado por algo parecido. Todos usávamos os mesmos banheiros, tínhamos que passar pelo mesmo lugar para chegar a eles. Ele me contou que naquela ocasião, era quarta-feira, ele estava terminando de tomar banho. Tinha feito isso tarde porque precisava estudar para uma prova que não envolvia a faculdade e essa era uma maneira de se manter acordado. Ele me disse que saiu do banheiro. Quando passou pela grade, percebeu que, em um canto, havia uma criança. Também achou estranho, já que era tarde da noite, mais de 23 horas. Ele parou, mantendo uma distância de talvez uns 4 metros, disse doi, mas a criança apenas continuou olhando para ele. Tinha olhos muito grandes. Outra coisa que chamou a atenção foi sua pele. Era estranha, escamada, até parecia ter um brilho. Sem obter resposta, Nicholas insistiu, mas nada. Só houve silêncio. Ele acabou desistindo e voltou para seu quarto. No dia seguinte, foi falar na entrada sobre isso. A senhora parecia um pouco confusa com o que ele disse, como se não soubesse exatamente o que responder. Nicholas disse que ela parecia um pouco nervosa, assustada, que ficou estranha assim que ele mencionou isso. Tinha a impressão de que não era a primeira vez que alguém lhe dizia algo semelhante. Fiquei pensando, quando falei com a senhora que mencionei antes, ela simplesmente tentou me convencer de que isso não era possível. Não parecia preocupada com uma criança sozinha, nem sequer foi verificar no banheiro. Isso era estranho. Chegamos à conclusão de que o mais provável era que alguém já tivesse falado sobre isso. Talvez não fosse a primeira vez que tinham visto essa criança andando por aquele lugar. Já estava ali há 6 meses. Era a primeira vez que algo assim me acontecia. À noite, quando eu ficava até tarde estudando, pedia a Deus para que não viessem bater na minha porta. Felizmente, a situação se acalmou. Mesmo assim, sem vergonha de dizer, tinha medo de deixar a porta aberta à noite. Imaginava que havia alguém observando do escuro. Se fosse coisa da minha cabeça, mas preferia ter cuidado. Não queria encontrar ou ouvir com aquela criança novamente. Se é que posso chamar aquilo de criança. Juro que foi tão claro, podia vê-la à minha frente, a forma como me olhava, escondendo metade do rosto atrás da porta. Fiquei naquele lugar durante o primeiro ano. Depois que meus investimentos financeiros me trouxeram retornos, fui atrás de morar em um lugar melhor. Nunca mais vi nada paranormal, mas, até hoje, me lembro daquela interação. Isso é algo que vai ficar marcado, algo que prefiro não passar. Trabalhei por mais de um ano como entregador em um restaurante de comida mexicana, utilizando a moto do próprio estabelecimento. Era um trabalho que eu apreciava devido ao meu gosto por pilotar motos, mas já estava considerando pedir demissão devido a uma proposta de emprego mais bem remunerada. No entanto, algo aconteceu que me fez pedir demissão muito antes do planejado. Era uma noite normal, com muitos pedidos devido ao movimento intenso do restaurante. Naquela época, eu tinha acabado de entregar um pedido quando recebi outro que seria o último da noite para mim, pois o local era um pouco remoto e já estava na hora de fechar. Parti de moto em direção ao endereço fornecido, um bairro afastado com casas bastante humildes. Fiquei surpreso ao chegar à rua da residência, pois havia poucas casas naquele quarteirão e o restante eram terrenos baldios. Sombrio não era apenas pela condição das casas, mas porque a rua estava praticamente deserta e escura. Não se via ninguém por ali, dando a impressão de ser um quarteirão abandonado. Foi então que comecei a sentir uma sensação estranha, como se algo estivesse errado, um pressentimento ruim. Eu não conseguia explicar, mas não me senti bem. Queria apenas entregar a encomenda e sair o mais rápido possível. Enfrentei alguma dificuldade para encontrar a casa, pois muitas não tinham número. Finalmente localizei o endereço. Era a última casa, cercada por montes de terra, pois pareciam estar refazendo a calçada. Desci da moto e bati na porta, pois não havia campainha. Todas as luzes da casa estavam apagadas e não havia sinal de vida, mas continuei batendo. De repente, um odor forte me atingiu, semelhante ao de animais mortos. Era um cheiro desagradável que penetrava na alma. Pensei que poderia ser um cachorro ou algo do tipo, morto no mato ao redor, pois a casa estava cercada por vegetação. Mesmo batendo repetidamente, ninguém respondia e as luzes permaneciam apagadas. Foi então que avistei um carro estacionando perto da casa, na esquina,
desceu uma senhora com cerca de 60 anos que se aproximou e perguntou: "Boa noite, menino, quem você está procurando?" Expliquei que alguém havia feito um pedido de comida para aquele endereço, mas ninguém atendia à porta. A senhora comentou sobre o mau cheiro, assim como eu já havia notado. Ela também começou a bater na porta, mas não obteve resposta. A senhora me contou que naquela casa morava um jovem de 20 anos e sua irmã, que sofria de uma doença mental. A mãe deles havia falecido alguns meses antes, então o jovem ficou responsável por cuidar da irmã. A senhora costumava levar comida para eles quando podia, mas havia saído da cidade por alguns dias com o marido. Ela estava preocupada, pois tudo estava escuro, ninguém respondia e o lugar cheirava muito mal. A mulher tentou abrir a porta, mas estava trancada. Enquanto isso, ela me perguntava se havia sido o jovem daquela casa que havia feito o pedido e se eu não estava enganado. Eu afirmei que tinha certeza de que era ali. Ela ligou para o marido e disse que precisavam abrir a porta de qualquer maneira, pois estavam preocupados. O homem trouxe uma ferramenta e forçou a maçaneta da porta. Quando a porta se abriu, o mau cheiro se intensificou. Afastei-me incapaz de suportar o odor. Vi a mulher entrar com o marido. Pouco depois, ela saiu chorando de dentro da casa. Eu não entendia o que estava acontecendo até ouvir o marido conversando com a polícia e revelando que tinham encontrado 2 corpos na casa. Fiquei completamente fora de mim. Nunca havia passado por algo assim em toda a minha vida e não sabia como reagir. Liguei para o meu chefe e relatei o ocorrido. Ele pediu para que eu voltasse imediatamente ao restaurante. Quando cheguei, repeti toda a história e meu chefe me pediu para esperar mais um pouco, pois a polícia provavelmente faria perguntas. Ele estava certo. Cerca de 2 horas depois, uma viatura chegou ao local com 2 policiais que solicitaram falar comigo e com o meu chefe. Os policiais me pediram para relatar todos os fatos. Em seguida, pediram ao meu chefe para mostrar o registro da chamada para aquele pedido. Meu chefe concordou e mostrou o número e a hora que coincidiam com o endereço. Eles tentavam descobrir quem ligou daquele endereço, pois, segundo as informações, os jovens estavam mortos há dias. Não havia sinais de crime e as portas e janelas estavam bem fechadas, então não conseguiam entender quem fez o pedido. Os policiais agradeceram a cooperação e foram embora. Meu chefe e eu ficamos atordoados, olhando um para o outro, sem dizer nada. É uma história muito triste e, ao mesmo tempo, arrepiante. Depois desse episódio, decidi deixar o emprego, pois toda a situação me afetou profundamente. Acredite ou não, fiquei traumatizado por um tempo. Aconteceu algo muito estranho com a gente numa viagem a uma praia que gostamos muito no Rio. Quase sempre ficamos no mesmo hotel, um que já conhecemos, a poucas quadras da praia. Muito tranquilo e econômico. No meio desse hotel há uma piscina pequena, talvez bonita demais para o restante do lugar. Naquela vez, chegamos um pouco tarde para entrar na piscina como costumamos fazer, então deixamos as malas e saímos para procurar algo para jantar. Voltamos um pouco antes das 10, e foi aí que as coisas começaram a ficar muito estranhas. A recepção estava fechada e o hotel estava trancado. Tivemos que bater e esperar que alguém abrisse. A funcionária nos atendeu e pediu desculpas, garantindo que não havia mais ninguém ali além dela, que era a única pessoa no hotel durante a noite. Aquilo foi bem esquisito de se ouvir, pois não era um hotel pequeno. Até tinha um restaurante antes e nunca tivemos a impressão de que houvesse uma equipe tão pequena. Nos preparamos para dormir, mas as cervejas do jantar nos animaram. Quando meu marido disse que tinha uma menina na piscina, decidimos descer também. Normalmente, fechavam a piscina às 8, mas talvez, por ter pouca gente ou por ser apenas uma funcionária, ela estivesse permitindo. Ficamos empolgados, colocamos as roupas de banho e nos preparamos para entrar na piscina, mesmo que as lâmpadas ao redor estivessem apagadas. A luz da lua naquela noite era mais do que suficiente. Quando descemos, passamos pela recepção. Assim que nos viu, a moça saiu e veio em nossa direção, dizendo que não podíamos usar a piscina. Voltamos para o quarto um pouco desapontados, mas imaginamos que talvez a menina tivesse ficado lá e ela ainda não a tivesse descoberto. Nos ajeitamos para dormir, mas ouvimos o som da água na piscina. Olhamos pela janela e lá estava a menina brincando sozinha. Ficamos preocupados de verdade, pois deixarem ela lá sozinha. A piscina era bem funda e, como em todos os hotéis, as crianças não podiam usá-la sem a supervisão de um adulto. Além disso, com as luzes apagadas, podia ser perigoso. Então ligamos para a recepção e dissemos à funcionária que não era por querer causar problemas,
mas que uma menina ainda estava nadando na piscina e parecia estar sozinha. Houve uma longa pausa no telefone e lembrar disso me dá calafrios. A funcionária pediu para que, por favor, ficássemos olhando pela janela enquanto ela ia checar. Ela insistia de verdade, pedindo que não parássemos de olhar pela janela. A menina foi para a borda mais distante da piscina, encostando-se no limite, mas estava tão escuro que mal conseguíamos vê-la. De repente, as luzes da piscina se acenderam e nos demos conta de que estava vazia. A recepcionista caminhou até a borda e então olhou para nós, fazendo um sinal como se perguntasse se estava tudo bem. Ela nem olhava para a piscina. Percebemos que ela só tinha ido lá para cumprir com nossa reclamação. Ela estava tremendo, podíamos ver isso claramente, mesmo a 2 andares de distância. Fizemos um sinal de agradecimento e ela voltou correndo para a recepção, deixando as luzes acesas por um tempo até finalmente apagá-las. Deitados, meia hora depois, lembro-me que meu marido me chamou, enquanto eu já estava quase dormindo. Amor, escuta, escuta. Ele sussurrou. Ouvíamos novamente aquela menina, ou o que quer que fosse brincando na piscina, mas não tivemos coragem de olhar de novo. Pela manhã, não vimos a mesma moça da noite anterior, mas sim outro funcionário. Mais tarde, quando voltamos da praia, e ela já havia retornado, por mais que perguntássemos, ela não quis falar muito sobre o assunto. A única coisa que soubemos foi que definitivamente não havia nenhuma menina hospedada no hotel naquelas noites. Isso aconteceu há apenas um mês. Era final de setembro e estava chovendo muito, praticamente todos os dias. Caía uma chuva pesada. Eu trabalho como segurança externo de um armazém na periferia da cidade, então a chuva não tornava o trabalho mais agradável. Felizmente, a empresa para a qual trabalho me deixa ficar dentro do prédio em noites chuvosas. Em vez de andar ao redor do prédio, eu tinha que ficar parado perto das portas de entrada de vidro, observando qualquer coisa que aparecesse. Enfim, naquela noite, cheguei às 9, trancando o lugar depois que todos os funcionários saíram. Estava chovendo forte lá fora, então fiquei dentro do prédio, em pé perto da porta, tentando não cair no sono. Não havia nada para ver, exceto a chuva e, ocasionalmente, raios e trovões. Algumas horas se passaram. Durante esse tempo, fiquei encostado na parede e fiz algumas idas ao banheiro. Mas então, enquanto eu estava na porta de entrada, lutando para ficar acordado, ouvi um barulho profundo e estridente ecoar pelo armazém todo. Parecia metal se dobrando, ou talvez uma porta de metal pesada se arrastando ao abrir. Foi o suficiente para arrepiar a nuca. Eu não tinha certeza se era só um barulho esquisito por causa das circunstâncias, mas era meio que meu trabalho verificar essas coisas. Então andei pelo corredor e olhei em cada um dos corredores laterais. Nunca tinha explorado muito o armazém, já que geralmente ficava lá fora. Tudo que eu sabia era que havia um corredor principal com 5 ou 7 corredores laterais que levavam a grandes áreas abertas do armazém. Olhei cada um desses até chegar ao último. No final, a porta estava entreaberta. Senti um arrepio. Embora ainda não soubesse se ela já estava aberta ou não, caminhei até lá e abri mais a porta. A sala toda estava escura. Depois de alguns segundos, comecei a dar um passo para trás e fechar a porta até que ouvi algo à minha frente. Era uma voz. Parecia um homem murmurando ou rindo baixinho em algum lugar na escuridão, perto das prateleiras altas. Que droga! Você está fazendo aqui? Eu gritei. Venha aqui, ele disse sussurrando. O quê? Perguntei. Venha aqui, ele repetiu, um pouco mais alto. Ainda assim, eu não conseguia ver nada. Depois de mais alguns segundos, falei que se dane e fechei a porta. Usei o rádio para chamar a polícia e saí do prédio pela frente. 5 minutos depois, eles chegaram e fizeram uma varredura pelo prédio, mas saíram sozinhos. As fitas de segurança mostraram um homem que parecia ter uns 50 anos, com uma jaqueta escura, entrando por uma brecha em uma das garagens dos fundos. De lá, ele fez o caminho até a sala onde eu o ouvi. De forma perturbadora, nas filmagens parecia que ele segurava algum tipo de faca. Ele saiu logo depois que eu saí. Não sabemos por que ele invadiu ou o que exatamente estava tentando fazer ao me chamar para dentro do armazém. Pode parecer fraqueza da minha parte, mas eu pedi demissão depois disso e arrumei um emprego diurno. Isso aconteceu há alguns anos e era uma noite fria de março. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, estava trabalhando até tarde naquela noite, então já passava da meia-noite quando entrei pela porta. Eu estava exausto, não queria nada mais do que abrir uma cerveja bem gelada e jogar os pés no sofá. E foi exatamente isso que fiz.
O álcool sempre parece ter um sabor melhor depois de um dia de trabalho pesado. Vocês não acham? Lembro que nem liguei a TV de imediato. Apenas me sentei ali no sofá, de olhos fechados e pés para o alto, tentando ignorar os pensamentos insistentes sobre como minha vida era estressante. Lembro-me de ter ficado frustrado ao mudar de canal várias vezes, pois nada me chamava a atenção. Depois de alguns minutos, desisti e resolvi curtir minha cerveja em silêncio. Mas, como tudo na minha vida, tinha que ter algo de errado. Não se passaram nem 10 segundos e todas as luzes da casa se apagaram ao mesmo tempo. Você conhece aquele som suave, um pouco estático, que acontece um instante antes de tudo se apagar? Sim, não tem nada que eu deteste mais do que ouvir esse som. Por alguma razão, nossa casa tinha a tendência de perder energia de vez em quando. Pensando bem, isso ainda acontece. De qualquer forma, minha primeira reação foi sair e ver se as casas vizinhas também tinham sido afetadas. Saí e fechei a porta atrás de mim, tentando preservar qualquer calor que talvez não conseguisse recuperar caso não voltasse a energia. Era tarde, mas lembro de ter visto pelo menos uma casa na minha rua com as luzes acesas, o que confirmou que o problema era só na minha casa. Fechei os olhos e respirei fundo, sabendo que essa dor de cabeça definitivamente estragaria qualquer prazer que eu esperava aproveitar naquela noite. Virei-me para entrar de novo, mas ao girar a maçaneta, ela não se mexia. Congelei, confuso. A princípio, tentei a maçaneta mais algumas vezes, mas estava definitivamente trancada. O que diabos estava acontecendo? Bati na porta e chamei o nome da minha esposa, pensando que talvez ela tivesse acordado sem eu perceber. Não houve resposta. Tentei olhar pela janela, mas estava tudo escuro lá dentro, e até a porta dos fundos, mas também estava trancada. Comecei a entrar em pânico. Minha esposa tinha o hábito de deixar portas destrancadas, então era estranho que a porta dos fundos estivesse trancada. Corri até o lado da casa para checar o disjuntor e congelei no lugar. A mangueira que eu sabia que estava enrolada estava agora esticada no gramado, logo abaixo da caixa do disjuntor. A ficha caiu como um trem de carro. Alguém tinha cortado a energia intencionalmente. Sem pensar, corri até a janela mais próxima e olhei desesperadamente para dentro. Mais uma vez, consegui ver duas lanternas balançando descontroladamente na escuridão, como se duas pessoas estivessem vasculhando minha casa. Estavam mesmo. Eu sabia que estavam roubando minhas coisas. Levei a mão ao bolso para chamar a polícia, mas percebi que havia deixado o celular no sofá. Depois de pensar, decidi correr até a casa do vizinho para pedir o telefone dele. Enquanto me dirigia à casa mais próxima, outro pensamento mais sinistro me atingiu. Minha esposa ainda estava lá dentro e provavelmente estava dormindo, vulnerável a quem quer que estivesse na casa. Eu não podia deixá-la lá nem por um minuto. Corri de volta para minha casa, peguei algumas pedras soltas do jardim e comecei a jogá-las na janela do quarto dela, na esperança de acordá-la. Depois da terceira pedra, ela abriu a janela. Antes que eu dissesse qualquer coisa, falei calmamente explicando o que estava acontecendo e disse para ela se esconder no armário. Ela sumiu imediatamente e não fez perguntas. Corri então para a casa do vizinho e bati na porta. Expliquei o que estava acontecendo o mais rápido possível e usei o telefone dele para ligar para a polícia. Esperei na varanda, rezando para que minha esposa ficasse bem. A polícia finalmente chegou e eu corri para um dos carros, explicando a situação o melhor que pude. Eles invadiram a casa, mas a essa altura já era tarde. A porta dos fundos estava escancarada e quem quer que tenha invadido já havia fugido, levando muitos dos nossos pertences. Minha esposa estava mais abalada do que eu, com razão. O que ela contou para mim e para a polícia me fez sentir raiva de mim mesmo por não ter feito um trabalho melhor em protegê-la. Até hoje, nunca me perdoei por deixá-la na casa com possíveis criminosos. Aparentemente, segundos após eu pedir para ela se esconder, ela ouviu alguém arrombar a porta do quarto. A pessoa entrou no cômodo e ficou ali parada por alguns segundos, claramente escutando para ver se havia alguém no quarto. Ela disse que nunca teve tanto medo na vida. Acredito que os invasores ouviram eu jogando pedras na janela. O mais assustador é que ainda moramos nesta casa e não planejamos nos mudar. Muitas vezes, penso no que poderia ter acontecido se eu não tivesse saído por aqueles breves minutos. Acho que realmente foi. Deus, muitas coisas estranhas aconteceram comigo ao longo dos anos. Dirigindo, a gente acaba passando por situações estranhas ou às vezes apenas curiosas, mas sempre vou lembrar desta em especial. Foi no dia 12 de abril de 2009. Naquela vez,
Eu estava voltando de caminhonete, dirigindo uma caminhonete velha que eu tinha na época, de Barueri para casa, cerca de 25 minutos de estrada. Já era bem tarde e pensei que minha mulher ia acordar e querer me fazer o jantar, então decidi que seria melhor pegar alguns pastéis. Quem sabe eles não comeriam comigo. Eles eram assim. Quando eu passava dias sem ir para casa, sempre me recebiam com alegria, não importava a hora. Talvez eu estivesse distraído pensando nisso, em que lugar estaria aberto àquela hora. Quando peguei uma saída em direção ao meu bairro, essa saída já não era muito usada, estava bem ruim, sem iluminação e com uma curva que já tinha causado vários acidentes. Além disso, tinham acabado de construir um novo acesso a 1 quilômetro adiante, uma saída debaixo da ponte bem feita, com sinalização e iluminação. Mas, por reflexo, distraído, virei ali, onde tinha virado tantas vezes antes ao longo dos anos. Quando estava prestes a chegar na curva, reduzi a velocidade, como sempre fazia, apesar de, sem trânsito por lá, a chance de me deparar com um acidente como antigamente ser quase nula. Nesse momento, a música que estava tocando no rádio foi interrompida e ouvi aquele tipo de interferência que acontece quando uma chamada vai entrar no celular. Instintivamente, olhei para o meu celular no banco do passageiro. Isso foi só por uma fração de segundo, mas imediatamente voltei a atenção para a estrada. A uns 30 metros, perfeitamente iluminada pelo farol da caminhonete, vi uma mulher sentada de costas para mim no meio da estrada. Eu estava devagar o suficiente para frear sem problemas, então buzinei. A mulher se moveu em minha direção, apenas a alguns passos de distância, mas fez isso de forma tão estranha, sem se levantar, que eu imediatamente engatei a ré e comecei a recuar. Percebi que a mulher iria virar a cabeça 180 graus para mim, mas eu não quis ver. Concentrei-me nos espelhos e dirigi de ré por todo o caminho, sem me importar com o risco que isso representava. Saí tremendo até a rodovia e, assim que pude, recuei um pouco mais para pegar a nova saída. No momento em que estava fazendo isso, notei que uma viatura policial se aproximava e fiquei certo de que iriam me parar ao ver que eu tinha saído de ré daquele caminho. Mas eles não passaram, como se nem tivessem notado minha presença. Eles tomaram a saída, iriam por aquele caminho quase abandonado. Seja o que for que estivesse naquela curva, eles iriam se deparar com aquilo. Até hoje, tenho curiosidade de saber se os policiais também viram algo. Essa foi a última vez que peguei aquela saída e agora ela está até fechada. O caminho ainda está lá, mas bloquearam sua entrada e saída. Naquela noite, cheguei em casa muito assustado e minha esposa imediatamente perguntou o que eu tinha visto na estrada. Ela tem uma habilidade estranha para perceber quando eu chego nervoso, especialmente por causa dessas coisas, desses encontros com o inexplicável. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. E compartilhe nos grupos de WhatsApp e Facebook, para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigado.